Olá, boa tarde. Vou falar um pouquinho hoje sobre acessibilidade, né? Então, que é um tema que está bem em voga nesses últimos meses, principalmente em função da mudança na verdade, mudança não, né? Foi os passos que foram definidos na legislação e regulamentação do Ministério de Comunicações, de forma a prover mecanismos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, visual, para que eles possam ter acesso da mesma forma que as pessoas que não têm nenhuma deficiência a todo o conteúdo de televisão que é transmitido. Então, falando um pouquinho da agenda dessa apresentação, vou falar um pouco, introduzir os mecanismos de acessibilidade que hoje estão disponíveis para as emissoras tornarem seu sinal acessível, fazer uma introdução sobre closed caption, passando para a parte de legislação, então como que as emissoras devem se adequar, qual a quantidade de horas, como deve ser a qualidade das legendas que a emissora entrega para os telespectadores. Então, os formatos de distribuição, ainda a gente tem esse legado da TV analógica, então as emissoras têm que cobrir a inserção de legendas para o sinal analógico, já no sinal digital também, passar um pouco pelas soluções que hoje estão disponíveis no mercado, principalmente para a parte de geração dessas legendas, e por fim falar um pouquinho de audiodescrição e Libras, então, que são outros dois mecanismos que os portadores de deficiência utilizam para ter acesso à informação. Então, falando um pouquinho de iniciar com os mecanismos, então, o closed caption basicamente é a transcrição de tudo que está sendo falado, então, as falas dos apresentadores, jornalistas e para personagens de telenovelas. E além disso, o closed caption deve contemplar também a sinalização de efeitos sonoros, sons de ambiente, músicas e todos os outros sinais auditivos que possa interferir e possa mudar a percepção da pessoa a respeito daquela cena. Depois também nós temos a audiodescrição, que é uma narração de tudo o que aquela cena mostra, que uma pessoa que tenha deficiência visual tenha que ouvir, além da fala das pessoas, para que tenha uma ideia geral daquela cena e ter uma compreensão do mesmo jeito que uma pessoa sem uma deficiência tem daquela cena. E por fim, nós também temos as Libras, né, que são a interpretação do áudio por meio da língua brasileira de sinais. Então, falando um pouquinho de caption, basicamente nós temos uma diferença até entre closed caption e legenda, como popular todo mundo já conhece, né? O caption, além a legenda, ela só contempla a fala dos personagens ou a fala dos apresentadores, enquanto o caption tem que contemplar, como eu falei, outros itens dessa cena, né? Então, tudo que é falado, além do que é falado, também músicas, sons que representam aquela cena. A legenda normalmente é utilizada só para um programa numa outra língua, então a legenda só mesmo a tradução para português. Nós temos então também uma diferença para programação ao vivo e programação gravada. Então, com certeza a programação ao vivo, pela velocidade, por não ter, na verdade, não ter o script, não ter tudo aquele tempo para produção, a dificuldade de geração de caption é muito maior do que a programação gravada. Nós vamos falar também um pouquinho sobre os padrões utilizados no mundo. Então, também como a gente tem TV digital diferente em cada
em cada região do mundo, a gente também tem alguns padrões diferentes de caption utilizados no mundo. Então, principalmente nos Estados Unidos, eles utilizavam o protocolo o 608 para a televisão analógica. Depois, com a adoção da TV digital nos Estados Unidos, eles também passaram a utilizar o protocolo 708, muita gente deve já conhecer. Então, são protocolos que levam a legenda inserida no vídeo, então, ou no VANC ou no VBI. Enquanto nós aqui no ISDB utilizamos um outro protocolo, então o padrão ARIB B24, que aí a legenda ela está separada do vídeo. Depois vamos falar um pouco sobre quais são as normas e regulamentações que definem como deve ser essa legenda e como as emissoras devem se adequar a essa legislação, né? Então, essa norma, a 15290, ela, se eu não me engano, ela é de 2005, ela define alguns parâmetros, então, de qualidade de caption. Então, falando em qualidade, normalmente a gente tem a questão de quantidade de acertos mínimos da programação e o sincronismo necessário entre o que é falado e qual o tempo que os caracteres são exibidos. Também essa norma define como eu posso personalizar essa legenda, então mudar a fonte, mudar a disposição dela, posicionamento. Então, tudo isso é definido por essa norma, a 15290. Continuando então, já entrando na parte de legislação, nós temos então, falando em qualidade de legenda, você tem essa necessidade de acerto. Então, você vê uma quantidade muito alta, então, que a legenda deve seguir referente ao que está sendo falado e quais os sons que são exibidos naquele programa. Então, para um programa ao vivo, 98%, para um programa gravado, é necessário que eu tenha 100% de corretude das legendas. Pois então, em personalização de legendas, nós temos a possibilidade de alterar cor de fonte, a cor do fundo. Então, você pode passar aí de branco, preto, vermelho, mas tem algumas sugestões de como essas legendas devem ser exibidas para ter uma facilidade melhor para as pessoas lerem, né? Então, normalmente a cor da fonte ela é definida como branco e a cor do fundo preto. Algumas televisões e receptores implementam uma forma diferente de reconhecer esses padrões, mas na parte de transmissão, nas emissoras, as emissoras podem definir e transmitir esse conteúdo de acordo com a sua vontade. Também a questão de alinhamento, então se a legenda está normalmente alinhada à direita ou à esquerda, também é sugerido que na programação ao vivo, normalmente sempre se alinha à esquerda. E para a programação gravada, como você tem esse tempo de produção, então você pode, o que é sugerido é que as legendas sejam sempre posicionadas abaixo do interlocutor. Então, se conforme está falando duas pessoas na cena, então uma pessoa que está à esquerda, as legendas sempre são exibidas à esquerda, a pessoa à direita sempre tentar exibir as legendas à direita. Você também tem uma série de sinais que são utilizados também para mostrar para a pessoa que está lendo ali. Então, por exemplo, a troca de interlocutor, eu também posso inserir o nome de um apresentador, o nome de um jornalista. Quando eu entro com uma música, eu posso mostrar um símbolo de nota musical. Também posso, é sugerido então, que as pessoas façam então, uso de efeitos, sinalização de efeitos sonoros, então barulho de chuva, barulho de raio. Então, tudo isso é definido por essa norma 15290. Então, ela sugere como o usuário, como a televisão deve produzir esse conteúdo. Depois nós temos a questão de sincronismo entre áudio e legenda. Também aí eu tenho uma diferenciação entre conteúdo gravado e conteúdo
ao vivo. Normalmente pro conteúdo gravado, que é definida que a legenda deve ser exatamente sincronizada ao momento que está sendo falado ou está sendo exibido algum som. E no caso de uma programação ao vivo, a emissora tem uma tolerância de até 6 segundos para exibir a legenda depois que o som foi exibido. Depois nós temos também a definição de tempo de exposição da legenda. Então, essa norma também define que a emissora pode transmitir 1, 2 ou até 3 linhas ao mesmo tempo na tela. Então, principalmente no caso de uma programação gravada. Então, quando eu tenho uma linha só na tela, ela deve ser exibida de 2 a 3 segundos. 2 linhas, é sugerido que seja exibido 3 segundos. E quando são 3 linhas, as 3 linhas exibidas na tela, o ideal é de 4,5 a 5 segundos. Então, para a pessoa ter tempo suficiente para ler todo aquele conteúdo. Ainda falando em tempo de exibição, a gente também pode falar de 2 modos de exibição de legendas, né? Você tem as legendas no modo pop-up ou no modo roll-up. Então, no modo pop-up normalmente são as legendas utilizadas para programas gravados. Então, as legendas são exibidas, na verdade, todas as linhas, 1, 2 ou 3 linhas, conforme a produção. E aí, a seguir, quando vier uma nova legenda, a legenda antiga desaparece e vem a nova legenda. Então, sempre vai exibindo uma, apaga, exibe a outra, apaga. Enquanto a gente tem o modo roll-up, que é muito utilizado para jornalismo e eventos ao vivo. Então, uma linha é exibida, na hora que numa segunda linha, essa primeira linha é rolada para cima e entra a segunda linha. Você pode utilizar até 3 linhas, então no caso essas 2 linhas iriam subir, ou também pode utilizar somente 2 linhas no modo roll-up. E aí também é sugerido que se mantenha e se siga essa questão do tempo de exibição. Depois, continuando um pouquinho, a portaria 310 de 2006 definiu um cronograma para as emissoras seguirem, de forma que a quantidade de horas de programação com closed caption fossem crescendo gradativamente. Então isso daí partiu, se não me engano, de 6 horas diárias, na verdade 4 horas diárias, pulou para 6 e gradativamente foi aumentando. Então hoje, no mês passado, na verdade, teve mais uma mudança. Então em abril as emissoras já devem cumprir 16 horas diárias de programação com caption. E aí essas 16 horas têm que ser exibidas entre as 6 e as 2 da manhã. Então o período da madrugada hoje não é necessário, não entra nessa conta para geração de closed caption. Já em abril do ano que vem, esse número de horas já sobe mais 4 horas para 20 horas. Então, e aí 20 horas dentre as 24 horas do dia. E por fim, em 2017, você tem a necessidade de atender 24 horas da programação com closed caption. Então, você tem até uma exceção em respeito do caption. Então, a obrigatoriedade se dá hoje para cidades acima de 200 mil. A partir de junho desse ano, então mês que vem, todas as cidades acima de 100 mil habitantes que você tenha transmissão, também vai ser obrigatório fazer a transmissão de caption. E a partir de 2016, então a partir de junho de 2016, todas as cidades com transmissão e retransmissão de TV devem seguir esse cronograma de horas com programação com caption. Então, vê-se que já é uma quantidade bem grande de horas de programação com caption. Principalmente para as emissoras que são filiadas e afiliadas de outras emissoras, provavelmente já tenha grande parte dessa programação já coberta. Mas para emissoras independentes, isso daí
é uma questão que deve-se tomar muito cuidado por conta dessa legislação. E ela também, a portaria define algumas penalidades de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações. Então, de acordo com a reincidência, então, as emissoras são primeiramente notificadas, depois parte para a questão de multas. Então, é uma questão que deve ser tratada com bastante cuidado. E a ITV vem trabalhando com essa parte de caption, e alguns dos nossos clientes já nos reportaram que tiveram notificações, de alguns inclusive já foram multados por não cumprirem essa quantidade mínima de horas de legenda na programação. Então, falando um pouquinho de como é a transmissão desse caption. Então, uma vez que esse caption foi produzido, então eu já tenho o meu sinal SDI com caption. No sistema analógico, normalmente você vai ter, quando trabalhando com SDI com caption, você tem um conversor, um down converter para o seu sinal analógico. E aí basta esse down converter ter suporte ao protocolo 608, EIA 608, e suportar, na verdade, também passar esse conteúdo na linha 21 diretamente no seu modulador de vídeo do seu transmissor analógico. Esse conteúdo já vai ser transmitido, não é necessário nenhum processamento posterior. Se esse vídeo aqui é um vídeo HD com caption no protocolo 708, então é necessário que esse conversor faça essa mudança do protocolo 708 para o 608, e aí também o seu vídeo analógico vai ter caption. Então, uma vez que esse conteúdo é transmitido, os televisores simplesmente decodificam a legenda e jogam essa informação na tela. Já no nosso sinal digital, você tem uma diferença, porque esse conteúdo com caption ele é extraído do vídeo e em seguida é gerado o pacote B24. Então, o conteúdo de caption é extraído do conteúdo de vídeo, então que está sendo trafegado na emissora, é gerado um PS, então um elementar stream de acordo com a NIB B24. Então é criado um PID, um novo PID que é inserido no seu MUX, que aí contém somente o closed caption. Então, diferentemente do analógico, o conteúdo de caption vai isolado do vídeo. Então você pode ter uma transmissão normal e não está tendo um conteúdo de caption sendo transmitido. Então é sempre bom se atentar a essa questão e verificar se o seu fluxo todo está contemplando essa transmissão. Então, vamos falar um pouquinho de uma fase anterior à transmissão, né? Então, a gente falou de transmissão tanto analógica como digital, já considerando que o meu conteúdo, o meu vídeo que está sendo trafegado, então meu SDI já tem o caption inserido. Mas como isso é gerado, como eu, a partir do áudio, gero esse conteúdo. Então, nós temos 3 cenários básicos de geração de caption, né? Então, um cenário clássico, que acredito que sempre foi utilizado pelas emissoras, que é esse cenário, é predominante também nos Estados Unidos para geração de caption, que é o cenário com o estenotipista. Então, uma pessoa já com anos de treinamento utiliza um teclado, não um teclado normal de computador, é um teclado fonético, então com 2 ou 3 batidas no teclado, essa pessoa já gera uma palavra completa, e aí, através de um software e um hardware que faz a inserção desse conteúdo no Stream SDI, é gerado as legendas. Só que esse cenário tem a grande questão que esse profissional, o estenotipista, é um profissional muito caro e raro no mercado. Então, poucas empresas
detém essa tecnologia, o que acaba onerando muito as emissoras para a geração de conteúdo dessa forma. E a grande vantagem desse cenário aqui é a assertividade, né? Então, um profissional de caption bem treinado tem uma qualidade de geração de legenda muito boa. Depois nós temos o segundo cenário, que é um cenário que vem sendo utilizado nos últimos anos por várias emissoras para complementar o número de horas de caption gerado. Então, que é um cenário utilizando um narrador. Então, uma pessoa ouve o conteúdo da emissora, repete todo esse conteúdo por meio de um software de reconhecimento de voz. Então, esse conteúdo é gerado, ele é enviado para um segundo operador que valida esse conteúdo, então corrige para ver se tem algum erro. Esse validador também pode utilizar recursos como um sistema integrado com o sistema de news e teleprompter da emissora, então que você extrai também já conteúdo que já está em texto e aí é enviado para o insersor de caption no SDI. Então, dessa forma você tem, com um custo bem menor, você também já consegue gerar o conteúdo com caption, e aí também a vantagem passando pelo validador e utilizando a integração, você consegue também um nível de assertividade que é necessário pela norma. E nós temos um terceiro cenário, que já é um cenário mais avançado, então com uma nova tecnologia que algumas emissoras já estão também utilizando, que é um software de reconhecimento direto do áudio. Então, sem o operador, então sem o estenotipista ou um narrador e validador, diretamente esse sistema recebe o conteúdo, o áudio da emissora e gera o caption a partir do áudio. Então, esses são os três cenários que hoje são utilizados pela maioria das emissoras que geram caption. Então, cada um tem a sua vantagem, a sua desvantagem. Então, como eu falei, então, caption em nível de vídeo, então, no fluxo da emissora eu tenho esses três protocolos que definem como o caption deve ser trafegado, então como ele pode trafegar no seu conteúdo, no seu ambiente de produção. Então, o protocolo 608 é o protocolo que define como o caption deve ser carregado no vídeo SD, então ainda um legado do mundo analógico, mas ainda para uma emissora que trabalha com vídeo em SD ainda é utilizado. Você tem o 708, que é um avanço do 608 para o vídeo HD, e também o protocolo B37, que aí é um protocolo mais próximo do sinal que o sinal ISDB transmite. Então ele é a forma mais próxima do nosso sinal de transmissão, mas também é o conteúdo de caption embebido no vídeo. Então, falando um pouquinho de audiodescrição, então passando do tópico de caption para audiodescrição. Então, a audiodescrição é uma narrativa descrevendo mesmo as cenas e todos os elementos visuais para que as pessoas com deficiência visual possam compreender o que está sendo transmitido. Então, é um trabalho de produção normalmente feito só é possível para conteúdo de programação gravada, então, porque é necessário, demanda um tempo de produção e pós-produção desse conteúdo. Ele é regulamentado pela portaria 310 e 188 do Ministério de Comunicações. Então, essas portarias não definem, diferente do caption, não definem qualidade de audiodescrição, então como ela deve ser produzida. Ela só define a questão de quantas horas devem ser geradas de conteúdo com audiodescrição. Hoje as emissoras devem gerar esse número aqui
semanalmente de horas. Então, atualmente, todas as emissoras devem transmitir 4 horas de conteúdo com audiodescrição, e aí vai seguir esse avanço, chegando até o máximo de 20 horas semanais, sempre entre as 6 e as 2 horas da manhã, que as emissoras devem transmitir um conteúdo com audiodescrição. Mas diferente do Caption, essa regulamentação, ela só se aplica para as emissoras já digitalizadas e já licenciadas com a licença definitiva. Então, caso a sua emissora já transmita em digital, só que não tenha recebido a licença em caráter definitivo, só está como uma emissora em caráter experimental, você tem um prazo diferenciado. Então, 2 horas, 1 ano após obter a licença definitiva, e aí vai avançando, que até o final de 10 anos após a licença definitiva, você teria que cumprir as 20 horas semanais de conteúdo com audiodescrição. E continuando, então, normalmente esse conteúdo audiodescrito é produzido ou por empresas especializadas em geração de conteúdo audiodescrito, ou então nas próprias emissoras tem um setor não é diferente do Caption. A audiodescrição também é necessário um pouco mais de criatividade, de sensibilidade para conseguir inserir todo esse conteúdo de áudio além das falas, então de forma que a pessoa não tenha uma sobreposição grande dos dois áudios, então que a pessoa possa receber e entender bem essa cena, como ela está sendo transmitida. E aí, por fim, a gente tem a questão de Libras, né? Que muita gente defende que o Caption não é um dispositivo, um mecanismo tão acessível assim para as pessoas, porque há várias vertentes aí que defendem que muitas pessoas deficientes auditivas também não conseguem ler, então por não conseguirem ir a escolas adaptadas, toda essa questão, e a quantidade de pessoas, quantidade de deficientes auditivos que sabem a língua de sinais é bem maior do que a quantidade de pessoas que conseguem ler. Então, por isso, há vários defensores de Libras como um mecanismo de acessibilidade para os deficientes auditivos. Então, aí a exibição de janelas de Libras também é distinta numa transmissão analógica e digital. Numa transmissão analógica, basicamente é uma janela inserida no vídeo. Para a transmissão digital, você também pode ter essa janela inserida no vídeo, ou também quando foi lançado toda a questão do SBTVD, várias pessoas defendiam que essa janela deveria ser habilitada ou não, assim como o Caption. Então, utilizar mecanismos como o Ginga e alguma forma de interatividade para exibir e também para gerar esse conteúdo, essa janela. Então, falando um pouquinho de produção de Libras, normalmente é uma pessoa que é filmada numa cabine fazendo sinais, mas também já há algumas pesquisas e algo do tipo para automatizar isso daqui. Então, a partir de caracteres ou a partir do áudio, já fazer essa geração das legendas por meio de avatares, né? Então, seriam bonecos ou alguma coisa, algo computacional para gerar as Libras. Então, aí, agradecer a presença de todos, e aí se eu tiver mais alguma questão, mais alguma informação, então tá aí os contatos da ITV. Então a gente já tem uma experiência grande com transmissão, principalmente a gente deve conhecer a gente por questão de geração de EPG, Caption, interatividade, e aí também tem o nosso contato. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Ok.